Vamos iniciar a nossa semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iniciamos o capítulo 18. Muitos são chamados e poucos escolhidos. E começamos esse capítulo com a parábola da noite de núpcia. Noite de núpcia significa o reino de Deus. Alguns foram chamados. Então o servo do Senhor convidou. Chegou o primeiro convidado e disse que estava convidado para o banquete. Ele disse: não, que eu tenho uns bois para cuidar, por isso não posso ficar. Foi até o outro e disse: eu tenho um casamento para organizar, por isso não posso ficar. O outro disse que tinha umas terras, que precisava assinar alguns papéis e também não poderia ficar. Voltou o Senhor e disse a ele, o servo, que os homens recusaram os convites. Então ele disse, enfurecido, que deveria sair pelas praças, por qualquer lugar, buscar homens bons e maus para o banquete da noite de núpcia, festa de núpcia. Então veio aquele e saiu por aí. O que Jesus quis dizer com essa parábola? Os homens do mundo, apegados às coisas do mundo, eles se desligam das coisas de Deus, não querem buscar o reino de Deus, então eles arrumam um monte de desculpas. Nós arrumamos que temos uma festa, temos algum compromisso, que não podemos ir à casa espírita, porque não temos tempo de servir a Jesus. Esse é o comportamento humano. Aqueles que têm muito apegado aos prazeres da terra, aos poderes da terra, se apegam tanto que recusam o convite. Aqueles mais simples, que não sentem esses prazeres, que desconhecem, são mais suscetíveis a aceitar o convite. Por isso que Jesus compara com uma criança. A criança não tem ainda o conhecimento dos prazeres do mundo. Então, ela brinca com todos os coleguinhas, os amiguinhos, não importa se sejam pobres, ricos, ou a cor da pele ou a sua religião. Querem ser felizes. A felicidade é o reino de Deus, aonde cada um que segue Jesus, o Evangelho. Por isso o próprio Mestre nos disse que aquele que me ouve e entende e absolve o que eu estou falando, que eu estou ensinando, jamais conhecerá a morte. Mas aquele que não entende, que não me ouve, esse encontrará a morte. Por isso vivemos com medo da vida, do que pode nos acontecer, de perder as nossas conquistas materiais, porque não acreditamos, não aceitamos a imortalidade do Espírito. Buscamos aqui o nosso reino e deixamos de lado o reino de Deus, que é esse sim
é eterno, porque é esse que o Espírito vai viver. É essa busca que o Espírito está fazendo constantemente. Enquanto todos os tesouros da terra, eles enferrujam, eles se desgastam. Assim como o nosso próprio corpo, que um dia saiu do pó e ao pó retornará. Tudo aqui tem seu prazo de validade. Mas o Espírito não tem essa validade, porque ele é imortal. E ele é imortal e se liberta pelo amor, em ver no outro como irmão e não um inimigo. E essa visão de amor vai nos fazendo crescer a pureza do nosso coração. Vamos desenvolvendo que está dentro de nós o reino de Deus. Apenas vamos conhecendo o que nos afasta. O orgulho, o egoísmo, a inveja, buscando aqui teu reino, conquistando coisas materiais, buscando a felicidade. Como a felicidade não é desse mundo, conquistamos e o que acontece? Nunca estamos satisfeitos, porque é muito maior. Porque o objetivo do Espírito é conquistar o reino de Deus. Não dá tanta importância às coisas materiais, embora sim precisamos que estamos encarnados. Mas, porém, tantas coisas necessárias nós temos. Como dizia um amigo, para que ter 200 camisas se iremos usar só uma? Por que tantos pares de sapato se vamos usar só um par? Por quê? Temos várias propriedades se só uma é que nós vamos estar? Por que uma casa de 40 cômodos que nós em muito tempo não vamos conseguir estar em tantos cômodos, como muita gente famosa já declarou? Veja bem a dificuldade que temos nós de entender o reino de Deus, entender essa festa de núpcia, o seu cardápio, o seu prato, que é a solidariedade, a fraternidade, a indulgência, o perdão e o seu principal, o amor. Que assim seremos felizes e vamos buscar eternamente essa felicidade. Temos que nos soltando as amarras, em ver que tudo fica aqui. A própria reencarnação nos mostra que partimos e tudo fica aqui. Retornamos, recomeçamos uma nova programação para de novo entender, aceitar o chamado de muitos. Poucos aceitam esse convite. Ouvem e absolvem, mas muitos deixam de lado, porque os prazeres mundanos para essas pessoas são muito maiores. Vemos essa dificuldade
em todas as religiões e na casa espírita. Aqueles que primeiro buscam os prazeres do mundo para assumir o seu compromisso com Jesus, com o trabalho da casa espírita. Não vai quando tem um compromisso mundano, se torna mais importante. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos e que Deus nos abençoe sempre.